Saúde e qualidade de vida. Apoio Cultural Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro é Volkswagen e Volkswagen é na Pampeiro. Unicred, mais valor para você. Olá, estamos iniciando mais um Saúde e Qualidade de Vida aqui na TV Santa Maria, canal 19. Sempre com o apoio cultural da Unimed Santa Maria, da Unicred Centro-Oeste e da Pampeiro, sua agência Volkswagen para a região. Hoje está comigo aqui no estúdio o Dr. João Carlos Veronese. João Carlos é médico do trabalho e nós vamos falar sobre medicina do trabalho. João Carlos foi por muitos anos o médico do Hospital de Caridade como médico do trabalho e também dos Correios. E hoje exerce sua atividade dentro da Unimed como médico do trabalho, responsável por algumas empresas aqui de Santa Maria e também no Sereste, da Prefeitura Municipal. E nós vamos conversar inicialmente do Sereste. O que é o Sereste? Para que ele serve? Como é que ele está estruturado? O que ele representa como instituição pública em benefícios para os trabalhadores da nossa região. O Sereste, nas suas ideias iniciais, seriam vários polos no estado do Rio Grande do Sul, assim como nos outros estados, em que o seu motivo seria a saúde do trabalhador. Teve um certo momento em que houve um impulso muito grande em edificar os Serestes. Depois parece que as coisas não estavam andando como deveria ser. João Carlos, muito obrigado por estar aqui comigo e vamos conversar inicialmente sobre o Sereste. O que é o Sereste e para que serve o Sereste? Bom, o Sereste é o Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. É um órgão regional e, claro, a maior parte dos funcionários, quem cede é o município sede. No caso, Santa Maria, que é o Sereste Região Centro. E, como tu bem falaste, tem alguns Serestes no estado, uns funcionando mais, outros menos, e, hierarquicamente, é o SEST estadual e depois o nacional, né? E trata da saúde do trabalhador em si. Então, tanto na parte de educação, então em palestras, em empresas, etc., e também educação dos profissionais da saúde referentes à saúde do trabalhador, porque muitas vezes acontece de um profissional de saúde tratar sintomas indefinidamente e não se ater à atividade do trabalhador, se a sua atividade está causando adoecimento. Então, tem que tratar a causa. E também ele tem a parte, então, de atendimentos e a parte de recuperação. Nós temos convênio com a Universidade Federal, convênio com a ULBRA, convênio com a Unifra. Então, as três universidades de Santa Maria, em colaboração com o Sereste. Então, ali nós temos terapia ocupacional, fisioterapia, fonoaudiologia, né, desses convênios. Funcionários, alguns vieram do Estado, cedidos para a Prefeitura, e outros são da Prefeitura Municipal. Prefeitura, contratados pela Prefeitura. E houve até um concurso público, eles são vinculados à Prefeitura ou ao Sereste? À Prefeitura, mas pagos com o verbo do Sereste, né? Assim, então, o recurso que vem é repassado à Prefeitura Municipal de Santa Maria. Isso. E esta paga os seus profissionais. Exato. É isto. Exato, com exceção daqueles que que vêm, por exemplo, o meu salário, eu sou funcionário do Estado, cedido, e como tem também do Exinamps.
diríamos assim, os velhinhos vieram cedidos, os novos são contratados com concurso público e são vinculados à prefeitura municipal. Os mais velhos por favor, nós já somos mais velhinhos mesmo. Eu reconheço, nós somos já uma atividade em extinção da Secretaria de Saúde, tanto o Exinames quanto o Estado. Me diz uma coisa, você falou daquelas patologias que vão procurar um médico, tá? Vão consultar com 1, com 2, com 3 médicos, excelentes profissionais nas suas especialidades, mas esses colegas não fazem aquela indagação mais importante, né? Aquela indagação que o Romazini sempre já falava, né? Em que você trabalha? Né? Houve um caso muito típico agora, há poucos dias, de uma fábrica de baterias, né? Em que o colega médico do trabalho fazia os exames médicos e não se atinha à presença do chumbo, tá? E o ácido clorídrico na fabricação das baterias. Os funcionários todos ficaram com doença. Não é de Santa Maria esse caso, estou falando num caso de São Paulo, né? Ficaram doentes e tratavam com um neurologista, tratavam com um clínico, com um hematologista, teve um caso com um hematologista, mas tratavam, resolvia-se em parte, eles melhoravam quando estavam em férias ou em atestado médico, voltavam para a empresa e voltavam a sentir os mesmos sintomas. É exatamente isso. Não adianta tratar o paciente e não tratar o ambiente de trabalho. Volta para a empresa e continua a mesma coisa, sem a proteção adequada e a readequação do ambiente de trabalho. Vamos dizer assim, isso é o princípio da medicina do trabalho. Exato. Né? A nossa especialidade realmente é esta, fazer com que a gente tenta fazer o diagnóstico da patologia, mas, por outro lado, fazer com que esse ambiente de trabalho seja um trabalho muito melhor. Quando o Joca. Nós o conhecemos como Joca dentro da medicina do trabalho, né? Mas vamos lá, desculpe, o Dr. João Carlos. Eu até me atrapalhei aqui nessa de chamar pelo apelido, mas todo mundo me conhece. O Ederson de Bob, então pode me chamar de Joca, não tem problema. O que acontece realmente é que esse é o princípio da medicina do trabalho. Muito bem. Só que às vezes a gente tem dificuldade em fazer com que a empresa entenda qual é a função do médico. Tá? O médico, muitas vezes, acham que o médico do trabalho deve ser o médico clínico da empresa. E nós não somos médicos clínicos da empresa. Nós somos um médico generalista, sim, porque entendemos das patologias ocupacionais. Como deve se portar esse médico em relação à empresa e ao seu empregado? Porque o empregado acha que o médico do trabalho está aí para defender o empregador. E o empregador acha que o médico, muitas vezes, está querendo só alisar o trabalhador. Como é que é a função essa? Tem isso e, infelizmente, até alguns colegas estão lá defendendo os interesses da empresa, mas realmente o defender o interesse da empresa é adequar o ambiente de trabalho para que não haja o adoecimento dos trabalhadores, esses passam a ter um desenvolvimento, um empenho maior na empresa, não vão sentir dor, não vão sentir debilitações devido ao trabalho e a empresa vai ter lucro. Mas isso que é o difícil, muitos empregadores não conseguem entender que investir não é despesa, é investimento na saúde ocupacional. Eles, fazendo com que o trabalhador não adoeça, eles vão ter lucro no fim. Vão ter lucro, que toda empresa, a finalidade é lucro, senão ela quebra. Isso é lógico, né? Mas eu já fui acusado de ser muito amigo dos empregados. E eu disse, né, numa empresa que até tu já citaste, eu trabalhava, e eu disse, sim, vocês me pagam e me pagam bem para defender a saúde deles, é o que eu faço. Daí tiveram que concordar comigo. Na verdade, no caso dos Correios, vocês deviam ter muitas doenças osteomusculares naquele tempo. Sim. Né? E sabe como é órgão, é uma autarquia, mas ligada a órgão público. Né? E é tudo difícil. Então são relatórios, anos de luta para modificar alguma coisa na parte
ergonômica dos balcões de atendimento, foram décadas, né? Diminuição do peso da sacola, do carteiro, né? Mas continua. Esses dias atrás eu vi um desses meninos, porque eu acho que devia ter seus 18 anos, mas muito magrinho, vamos dizer esse termo, para não dizer outra coisa, né? Carregando uma sacola distribuindo nos caixas de uma empresa, tá? De um supermercado. Eu peguei aquela bolsa. Olha, tinha mais do que 25 quilos nas costas. É um problema, como todos sabem, o Correio há muitos anos a admissão é por concurso. E no edital do concurso tem várias coisas que são colocadas e tem que se ver a relação peso e altura. E se ele está dentro desses parâmetros, ele está apto no exame admissional. E muitos realmente não vão ter aquela estrutura adequada para transportar o peso. Mas tu podes ver que com o passar dos anos, no centro você vê os carteiros com carrinho. Sim, lógico. Então isso já foi um avanço, né? Eles já não têm mais aquela sacola. E eles saíam numa postura, né? Eles sobrecarregavam a sacola, saíam inclusive nessa postura, a coluna totalmente torta, e ainda as revistas carregando, né? E era um problema que eu sempre pedia para a chefia colaborar e pesar a sacola antes do carteiro sair. Por quê? Eles dizem, mas daí tem que pesar de todo mundo. Não, tem distritos que a sacola pesa 7 quilos, porque principalmente na periferia, uma carta aqui, outra lá no final da quadra, outra na quadra seguinte, né? Enquanto que no centro que é o problema, né? E muitas vezes, por exemplo, ali no Rio da Prata, que fica quase em frente ao Correio, era descarregado mais de 5 quilos. E muitas vezes o carteiro, para não retornar, não perder tempo... Já levava o restante junto. Que era um problema, porque o carteiro, ele tem horário para entrar, mas depois dele cumprir a tarefa, ele está liberado, não tem por que ele ficar lá dentro. Isso eu não sabia, eu não sabia. É por isso que eles correm bastante, então. E, por sinal, o carteiro, aquele pequenininho, muitas vezes é mais ágil, porque primeiro eles manipulam as cartas, né? Então... Na manipulação ele tem uma agilidade maior, então muitas vezes ele sai antes para a rua. E as mulheres também, as carteiras femininas, né, que também tem limite de peso menor a sacola delas, mas elas têm mais agilidade em manipular. Então elas saem antes. Tem carteiros que é quase meio-dia quando estão saindo para a rua, né? Então eles vão voltar mais tarde. Interessante, falando da tua experiência no Correio, porque a gente pode falar em todas as empresas de Santa Maria, o João Carlos e eu, nós somos coordenadores de várias empresas, né? Mas tem algumas empresas que são mais difíceis de trabalhar. Não que o proprietário, o dono da empresa, os funcionários sejam difíceis, pela alta complexidade dessa empresa. Sim. Tá? Por exemplo, uma metalúrgica. Quais são as patologias maiores que tem numa metalúrgica? Sim. Osteomusculares. Por exemplo, quando existia a empresa Santa Fé em Santa Maria, e você era o nosso médico com a Unimed, eu era médico da Santa Fé. Tinha situações ergonômicas ali incríveis, mas eles tinham que trabalhar naquela posição, embaixo de um vagão, né, dentro daqueles tanques, né? Então era uma situação complicada. Ruído, vapores de solda. Era bem complicada a situação. Mas mesmo assim, o percentual de doente não é tão elevado assim em Santa Maria. Pelo Sereste, agora voltando pelo Sereste, porque tu tem experiência nisso, né? Quais são as patologias que mais batem lá no Sereste? Olha, eu vim aqui no Sereste para vocês me ajudarem, porque estou com uma determinada patologia que foi feita por um diagnóstico. Quais são as principais? Osteomusculares de certeza? Certamente, né? 90%. Bom, a Santa Maria fica no centro de uma região agropastoril. Então, com exceção do nosso município, os outros municípios, a atividade econômica é mais agropastoril. Então, tem muito problema com agrotóxico, né? Só que não diagnosticado.
que aquela intoxicação aguda em que houve uma exposição maciça, Essa é fácil. essa é fácil. Mas os problemas crônicos resultantes do veneno agrícola, eles geralmente não são diagnosticados porque se confundem com N outras doenças. E, inclusive, o câncer ocupacional é diagnosticado quando o trabalhador já está aposentado. Então, dificilmente é relacionado com essa atividade anterior. E muitas vezes ele era fumante também, então é relacionado mais com o tabagismo. Mas nós fizemos uma pesquisa em que 87% dos óbitos no interior do município de Santa Maria eram por câncer. Quanto? Não. 87%. 87% dos óbitos no interior é por câncer. Do município de Santa Maria, no ano de 97. Esse dado muito interessante. Esse pessoas dado, que já morrem na dado... terceira idade com câncer, né? Mas que usaram veneno agrícola durante décadas. Interessante. Mas como é que tu faz uma analogia entre o câncer e o agrotóxico? Qual é o motivo que você pode desconfiar? Bom, ele usava agrotóxico durante todo o tempo, não tinha equipamento de proteção individual, né? Não tinha técnica, não tinha conhecimento, não tinha uma educação de como usar o agrotóxico e realmente se intoxicava. Como é que você tem certeza, pelo menos no estudo, em que há uma relação entre o câncer e o agrotóxico? A epidemiologia. Sim. Né? Então, por exemplo, esses números já são, né, pessoas que tiveram contato com o veneno, têm, claro, nessa estatística tinha melanomas também, que mais pela exposição ao sol, que é outro problema ocupacional, né, do trabalhador rural, e principalmente o trabalhador rural, geralmente pessoas de origem germânica ou italiana ou polonesa, pessoas de pele clara, olhos claros e cabelos claros, então tem uma incidência maior do câncer, né? Então, o vaso celular, o espinocelular e o melanoma. O melanoma seria o mais agressivo. Mas João Carlos, o melanoma realmente ele é desencadeado sim pelo solo, embora que haja realmente um componente também genético em cima do melanoma. Vamos aproveitar isso. Como é que se deve ser tratado? O nosso colaborador, por exemplo, nós dois não temos fazenda, mas alguns que estão nos assistindo têm fazendas, tem a horta no fundo do quintal, sei lá. Como é que deve ser manipulado, então, o defensivo? Proteção. Sim, mas qual? Né? Ele tem que ser aplicado pela manhã, cedinho, ou à tardinha, porque o solo alpino dilata, o calor dilata os poros, então... E, normalmente, a maioria das substâncias que estão no ar, químicas, a inalação é a principal entrada do corpo. Mas, no caso do agrotóxico, seria a pele, né? Porque a gente vê, no verão, principalmente, chinelo de dedo. E calção. Calção, sem camisa, né? Boné, né, eles geralmente usam, mas eu sempre falo em palestras no interior que o boné não é um equipamento de proteção, porque não protege, tem que ser o chapéu, tem que ter abas, não protege orelhas, não protege pescoço, né? E então a absorção pela pele é grande, então por isso esses horários, jamais contra o vento, né, que daí teria o contato com a pele e mais o contato via respiratória. E também tem a via digestiva, porque muitas vezes eles se alimentam, param no horário de almoço, se alimentam, muitas vezes não tem água próxima, estão lá no meio da lavoura e não lavam as mãos. Muitas vezes fumam no ambiente com a mão suja de veneno, né? Então assim vão se contaminando ano após ano, né? EPI seriam luvas, jalecos, botina,
o chapéu de abas, máscara, se ele vai usar no momento de evento. O que mais? Seria isto, mas eu acho que está faltando uma coisa. Educação. Educação. Exato. Está faltando isso, infelizmente está faltando educação para o nosso trabalhador, principalmente do interior. Por isso que eu sempre digo assim que a gente dá palestras, etc., e principalmente em pessoas que não têm o hábito de frequentar sala de aula, de rotina, a palestra tem que ser rápida, porque nos primeiros 10 minutos eles estão prestando atenção. E depois? Depois já começam a diversificar, olhar para uma parede, daí tem um mosquito no teto e assim vão. Então, o principal é no exame ocupacional. Mas mas falando do interior, um dos grandes problemas é que não existe. Exatamente, é isso que ia chegar lá, né? Nas indústrias, por exemplo, há uma fiscalização maior do Ministério do Trabalho, uma fiscalização do comprador. Isso já está acontecendo isso. Há a possibilidade da visualização do erro. O problema lá no interior de Santa Flora, por exemplo, do nosso município, onde tem um empregador em que emprega 5 funcionários, mas não existe esse controle. Não. Esse é que é o grande problema. Não existe uma empresa de medicina do trabalho que dê assessoramento, na maioria das empresas rurais. Então, não existe essa educação, como tu falaste, do trabalhador para se proteger. Ao contrário de muito trabalhador de países de primeiro mundo, que eles poderiam até ganhar mais noutra empresa, mas se não tiver a proteção... Eles não trabalham. Não trabalham. Nós gostaríamos de chegar aí. E no Brasil, em vez disso, existe a insalubridade. Enquanto que países do primeiro mundo, Estados Unidos, na Europa, não existe a lei da insalubridade. Não, tem que ter a proteção. Não trabalham, não há necessidade do 20% ou 40%. É isso que, na verdade, nós discutimos como médico do trabalho, que a lei da insalubridade, muitas vezes, ela pode ser muito boa no sentido de remunerar melhor o trabalhador, mas nunca no sentido da higiene ocupacional. Na higiene ocupacional, eu não gostaria que tivesse a insalubridade. Olhem bem o que eu estou dizendo. Não estou querendo mexer em salário de ninguém. Mas eu diria que nós teríamos que ter, sim, uma boa qualidade de equipamentos de proteção ou, se possível, nem usar o equipamento de proteção individual se houver um mecanismo que não haja a possibilidade de doença nesse trabalhador. Mas, ao contrário disso, para exemplificar, há muitos anos atrás, no tempo da rede ferroviária, eu fui fazer uma perícia de um trabalhador que ele tinha uma atividade que não era insalubre na empresa. Mas, como ele casou, ele queria aumentar um pouquinho o salário, e é um pouquinho só, mas para ele era bastante, ele pediu para ser transferido para um setor onde... Eu tenho 37 anos já de medicina do trabalho, tu já tem mais. Não, 37 anos de formado, mas são 37 anos de medicina do trabalho. Eu fiz várias perícias de insalubridade, me arrependo de ter feito, mas eu nunca vi no Fórum de Santa Maria um caso de um advogado entrar solicitando, ao contrário da insalubridade, que o ambiente do trabalho fosse bom. E se a gente imagina se entrassem os nossos queridos advogados, entrassem pedindo salubridade, não insalubridade para os seus funcionários, para os seus demandados, eu acho que nós teríamos uma boa higiene ocupacional muito melhor que nós temos agora. E, inclusive, os sindicatos, muitas vezes, querem forçar a insalubridade. E não, eles têm que tentar com que a empresa proteja o trabalhador. É claro que existe uma legislação própria no sentido da aposentadoria da Previdência, no sentido de se aposentar antes do tempo. Mas isso é uma coisa que pode continuar. Dependendo da profissão, realmente ele pode se aposentar por ser um ambiente inóspito para a saúde. Isso é lógico, deve ser continuada essa aposentadoria especial. Mas a insalubridade e a periculosidade, então, nem se fala. Por favor, essa aí Sim, a periculosidade ela não determina a doença.
o trabalhador pode trabalhar com rede de alta tensão a vida inteira, não tem nenhum dano à saúde. Claro que tem que ter todas as proteções, porque se houver o acidente, pode ser fatal. E no caso do posto de gasolina, eu nunca vi posto de gasolina explodir. Acho que é mais fácil atravessar a rua na frente do posto de gasolina, que talvez então seja uma periculosidade muito maior. E tem ainda a periculosidade das radiações ionizantes, que foi uma coisa que foi meio que uma comoção com aquele acidente de Goiânia. Mas lá, pelas notícias, eles abriram aquela um pouco com marreta. Não é o caso do trabalhador nosso. Estou conversando com o João Carlos Veronese, médico do trabalho. Nós vamos a um pequeno intervalo e já voltamos. Saúde e qualidade de vida. Apoio Cultural Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro é Volkswagen e Volkswagen é na Pampeiro. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. As larvas do mosquito da dengue têm 4 estágios evolutivos. Em um ambiente com água limpa e parada, o período entre o ovo e a larva é de cerca de 5 dias. O último estágio é a fase adulta. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Separe alguns minutos do seu sábado para se livrar dele. O mosquito ficou mais forte e agora transmite também chikungunya e zika. Vamos juntos acabar com essas doenças. Sábado da faxina. Não dê folga para o mosquito da dengue. Estamos de volta com o nosso Saúde e Qualidade de Vida na TV Santa Maria, canal 19. Sempre o apoio cultural da Unimed Santa Maria, da Unicred Centro-Oeste e da Pampeiro, sua agência Volkswagen. Hoje conversando sobre medicina do trabalho com o Dr. João Carlos Veronese. Dr. João Carlos é médico do trabalho na Unimed Santa Maria e também trabalha no setor público no Sereste. Eu gostaria de chegar um pouco mais em insalubridade, porque eu acho que e quando existe a insalubridade, o médico do trabalho tem que ter um outro olhar para o trabalhador. Tá? Se não estão recebendo insalubridade, é porque tem alguma coisa que está equivocada dentro dessa empresa, porque a empresa não deveria ter insalubridade. Mas eu coloco algumas coisas que a legislação me assusta muitas vezes. Na área biológica, né? Os agentes biológicos, que você realmente tem várias empresas nessa área. Empresas nessa área. Aí a pergunta é muito simples. Eu sempre classifiquei
os nossos da área de saúde sempre com um grau de insalubridade em 20%, né? Porque a legislação, a CLT, as normas regulamentadoras dizem dessa forma. Hoje, não há uma legislação, mas há um entendimento, entre aspas, né, de alguns juízes, em que colocam que, por exemplo, a serviçal que limpa banheiro é 40%. Isso eu fico muito preocupado quando existe 2 pesos e 2 medidas. Me parece que os 40% para quem trabalha na limpeza, tá, é colocado como um ganho de salário, não para a saúde do trabalhador. Né? Eu até tive a oportunidade de dizer isto para um auditor fiscal, em que ele dizia que tinha que ser 40%. A servidora que limpa de vez em quando, uma empresa, área de serviço, área dos banheiros, 40%. Aí eu perguntei o seguinte, e por que então a técnica de enfermagem que trabalha no centro cirúrgico, que trabalha com um urologista ou um proctologista, ou num parto que sangra muito, né? Tem fezes, tem urina, tem sangue, tem dor, tem tudo, ganha 20%? Exato. Bom, a funcionário de serviço de limpeza que limpa banheiros, se ela tiver a proteção adequada, ela não tem uma atividade insalubre. Só que hoje, infelizmente, não é isso aceito. Esquece-se a higiene ocupacional. Sim, claro. A higiene ocupacional não é mais vista como verdadeira. Claro. Ela é vista como ganho para o trabalhador. Mas daí que está. Por exemplo, a gente sabe que aquela coleta do lixo doméstico, se não for na área de... Bom, para começar, pela legislação, só na área de saúde que teria direito à insalubridade, 20%. E muitos auditores fiscais querem que se pague 40% para quem manipula o lixo doméstico. O lixo urbano, pela lei, seria 40%, o grau máximo. Que trabalha só no lixo urbano. Só no lixo urbano. Então, ou eles confundem lixo urbano com lixo doméstico, ou estão querendo dar esse ganho de salário. E eu já coloquei para um auditor fiscal, eles estão abusando de um poder que eles não têm, que é de legislar. A lei é uma, muitas coisas, existem coisas erradas ainda na lei. Ela tem que ser modificada, né? Tem que ser modificada, mas enquanto não for, é aquilo. Tem que ser cumprida a lei. E não inventar, né, em cima de um favorecimento para ganho salarial. Porque a ideia que colocam é que os dejetos do banheiro é o início do lixo urbano, né? Mas, na verdade, o trabalhador, ele limpa o banheiro, não é toda hora, não é o que fica na Praça Saldanha Marinho, por exemplo, que lá vamos dizer que seja aceitável isso, né? Mas numa empresa de pequeno porte, de porte médio, não concordamos. Eu, pessoalmente, não concordo com isso. E se a lei que aceite como verdadeira, já que no país é verdadeiro tudo que é imposto. Porque o próprio juiz, no dar uma sentença, ele tem que seguir a legislação. Então, se a legislação diz uma coisa, ele não pode raciocinar de maneira diferente. Não, mas é interpretação, né? Pois é, mas não, é que... Não é seguir a lei, é interpretar a lei da forma que acha que mais convém. Eu discordo dessa interpretação, né? Mas o importante é a proteção. Por exemplo, tu falaste na área de saúde. NR32. NR32. Por que a técnica de enfermagem, a técnica de laboratório que está coletando, tem que usar luva? Vai evitar o acidente? Não. Mas evita a contaminação. Porque a gente sabe que uma quantidade mínima não vai contaminar, principalmente em relação ao HIV. E a hepatite B, elas estão vacinadas, estão protegidas, né? Mas, ao passar pela luva, a agulha é limpa. Fica retido o sangue na borracha da agulha. Então, eu sempre coloco para elas nos exames periódicos. É a importância de usar o equipamento de proteção. É evitar a contaminação. Hoje já está comprovado que dificilmente não existe nada
em que o ferimento por agulha vai contrair o HIV, né? Isso teria que ter uma quantidade maior muito maior de sangue. Não sei, é pela transfusão mesmo ou pelo sexo. Não existe outra. E a droga injetável. E a droga injetável, né? Não tem. Existem até alguns processos correndo que já foram julgados e os juízes já estão entendendo que isso é impossível, né? Porque senão seria muito fácil criar. Eu tenho HIV, então eu fui lá, me piquei e a culpa é do hospital que... Teria que ter no mínimo 0,5 ml de sangue para dar 0,5% de chance de contaminação, enquanto que, por exemplo, a hepatite B já com 0,00004 ml já pode atingir 30%, 35% de chance. Mas, graças a Deus, tem a vacina e todos são controlados. Quer dizer, tem vacina quando tem a vacina à disposição. Nós ficamos 5 meses agora sem a disposição de hepatite B, nem nos postos de prefeitura e nem nos particulares. Isso falta, às vezes, o básico. Né? Mas é outra coisa que eu digo, a lei. Por exemplo, na legislação da NR32 diz que todos os trabalhadores dos estabelecimentos de saúde têm que ter a vacinação contra a hepatite B. Mas a gente sabe que quem não faz procedimento, o pessoal de recepção, o pessoal da tesouraria, faturamento, etc., não precisaria. Né? Eu até digo, é bom que façam porque... eu peço para todo mundo, porque é a oportunidade que eu tenho daquele trabalhador não contrair a hepatite. Claro, como tem a transmissão pelo sexo. Senão também. Eles não vão fazer, essa é a verdade. E a lei diz que a lei diz todos, então são todos, mesmo aqueles que não têm o risco ocupacional. Né? E, na verdade, a hepatite hoje, nós temos assim um número muito elevado em Santa Maria. Sim, né? muito mais portadores do vírus da hepatite do que do HIV. Sim, lógico. Os nossos colegas que se dedicam a essa especialidade da infectologia colocam isso todos os dias. Né? A nossa responsabilidade como médico do trabalho é a procurar que façam a vacina da hepatite. Embora que também existam alguns exames complementares que a gente tem muita dúvida, né, da necessidade de fazer. Na tua experiência, quantos casos você teve de contaminação realmente no meio ambiente aqui em Santa Maria, nas empresas? Muito raro. Tu queres dizer contaminação? Por hepatite? É raro. É raro. Né? E muitas vezes é um ônus que a empresa paga, porque havendo o acidente, é feito o exame logo, né, após o acidente, e depois é monitorado seriadamente. Né? E muitas vezes, nesse meio tempo, pode ter adquirido o vírus por outros meios. Por outros motivos. Então, por isso que você faz aquele exame logo depois, porque... Para comprovar. Para comprovar que o trabalhador não tinha o vírus ainda. Né? Mas se ele adquirir depois, fica como se estivesse na janela. Né? Então... Nós temos uma situação muito interessante em que o nosso trabalhador muitas vezes não aceita o que está estabelecido na NR32. Os hospitais particulares estão cumprindo as normas. Nem médico, nem anestesista, o técnico de enfermagem, nem cirurgião, nem os trabalhadores, todos eles não estão usando brinco, não estão usando, porque é proibido, realmente é proibido usar. Às vezes no setor público não acontece isso. Não. Como é difícil não é fiscalizado. Trabalhar. Como é difícil trabalhar com o setor público. E eu sempre coloco o calçado de proteção. Também. Ele não quer dizer sapato fechado, porque tem sapatos fechados que expõem todo o dorso do pé, só tapa os dedos. Né? Isso não impede de cair um instrumento pérfuro cortante sobre o pé. Tem que ser sapato que proteja o pé por inteiro. Né? Voltando na hepatite, nos casos das manicures, podólogas, eu fico assustado muitas vezes que a gente vê. Olha, o termo é assustado, quando a gente vê as mulheres, principalmente mulheres, homens também, submetendo a tratamentos com podólogos e manicures, sem ter verdadeiro cuidado de saber se é esterilizado esse material. É um problema, inclusive o Sereste já
fez trabalhos Ótimo. com as pessoas os profissionais dessa área, né, colocando a necessidade e a importância dos cuidados com a esterilização, ou a acupuntura. A acupuntura também. A acupuntura normalmente é feita por médicos ou fisioterapeutas que têm conhecimento da técnica, têm conhecimento de higiene, têm conhecimento de esterilização. Só falta esses colegas também. Não, agora, quando fores falar em tatuagem, bom, aí é outra história. Não, foi engano meu, desculpe. eu falei acupuntura pensando em tatuagem. Pensei em tatuagem. Sim, é verdadeiro. Eu estava falando na área da parte estética, né, então das manicures, etc., e lembrei também dos tatuadores, né? Eles têm que ter muito critério. No caso das hepatites, nós estamos falando nem HIV, mas hepatite mesmo, né? Após fazer as 3 vacinas de hepatite, tem que fazer o exame para ver se tem titulagem. Isso. E depois de ser feita a titulagem, não há necessidade nunca mais de fazer a vacina. Sim. Mas tem, só para te dizer isso, até dizendo de público, não façam. Embora que tenham ainda pessoas da área de saúde que imaginam que tem que ser feito de novo. Tá? Nós tivemos um caso com uma colega do setor público que exigia fazer novamente porque a titulagem era baixa. Não, depois de ser feito uma vez, não há mais necessidade de ser feito. Não, porque fica a memória imunológica, no caso do contato, a titulagem vai acima de 1000, né? Me parece falta de conhecimento mesmo, tá? Falta de conhecimento em setor de fiscalização do município de Santa Maria. Isso não pode acontecer. É por isso que quando muitas vezes o trabalhador faz a primeira dose e já vem fazer o exame admissional, então tem na carteirinha a vacina antitetânica e a primeira ou até a segunda dose, eu sempre alerto muito para a terceira dose, que é 5 meses depois da segunda, então é fácil de esquecer, né? E daí já oriento sobre isso, sobre monitorar se ficou imunizado ou não, e se ficou, não há necessidade de, né, mesmo que depois, em algum exame que vai fazer anos depois, baixe de 10. Isso. Né? Se já esteve reagente, ele continua reagente, só baixou a titulagem, mas no momento do contato com o vírus, as defesas disparam, né? Nós temos que colocar dessa forma porque, afinal das contas, é dinheiro público que vai para o ralo. Sim. Né? A vacina de hepatite é uma vacina cara, não é uma vacina barata. E fazer vacinação sem necessidade, não tem motivo nenhum de fazer. Falar em dinheiro que vai para o ralo, nós temos muito problema no Sereste, que muitas vezes, por exemplo, o trabalhador sofreu um entorse no trabalho, tem uma ruptura de ligamento cruzado, uma ruptura de menisco, etc. Se não houve a solução cirúrgica, continua aquela ruptura. E muitas vezes é solicitado novas ressonâncias. Né? Mesma coisa, ruptura que é muito... uma certa frequência do manguito rotador, principalmente na minha experiência, o supraespinhoso. Né? A ruptura parcial ainda tem solução com tratamento, mas a ruptura total afasta os cotos e só cirurgicamente. É só com cirurgia, Sim. Não tem outra maneira de fazer. Não tem por que realizar outros exames para comprovar uma coisa que comprovadamente existe. Nós ficamos assustados muitas vezes com o excesso e o paciente procura realmente dizer, olha, eu estou aqui para fazer uma ressonância. Tá? Dentro da medicina do trabalho, quantas vezes acontece isso conosco? Né? E não era... e muitas vezes colegas encaminham para lá e a gente tem que daí colocar que lá nós tratamos doenças relacionadas ao trabalho, em que o trabalho determinou o adoecimento. Porque muitas vezes uma ruptura no futebol, etc., não é o caso de atendimento no Sereste. Mas muitas vezes, como lá nós temos a possibilidade de, às vezes até para o mesmo dia, ou para ali 2, 3 dias fazer uma ressonância, e muitas vezes colegas das unidades básicas encaminham para lá, mas não é o caso. Você afasta, você infelizmente não é. A gente tem que explicar e, claro, sempre explicando, o trabalhador, o paciente entende. Entende. O principal é a gente explicar e orientar. Né? João Carlos, eu quero aproveitar a tua presença aqui, ligado com o Sindicato Médico de Santa Maria.
e ligado ao Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos há pouco tempo uma matéria na TV em que demonstrou que os colegas médicos não cumpriam o horário. Tá? Repercutiu muito e repercutiu da forma pior para a população. Infelizmente, quem está sofrendo mais com a repercussão da matéria foi os próprios pacientes, que em alguns locais, por exemplo, ficaram sem atendimento. No caso da pediatra, estupenda pediatra, que fazia tudo para aquela comunidade, mas não cumpria o horário. Realmente, não, essa é verdadeiro também. Tá? Mas era um exemplo de dedicação, hoje não está mais trabalhando, assim como outros que pediram para sair. Tá? Foi um momento crucial, eu acho que foi o momento do sindicato mais difícil em Santa Maria. Foi, desde que eu estou na diretoria do sindicato. Acredito que foi muito difícil isso. Né? Como se resolve isto? Porque, na verdade, vamos ser sinceros, na verdade nunca foi cumprido o horário. Ninguém batia ponto e não só desde os que médicos, iniciaram. outros profissionais. Não, todos também, os profissionais. Né? Não é só médico, lógico que não. Né? Mas eram contratados da seguinte forma, esta é a verdade, crua e nua. Eu te pago pouco, mas tu não precisa cumprir o horário. Era isto que acontecia, ainda é isto que acontece. Quando abre-se um concurso público para médico, para 30 horas, ganhando R$3.000, menos que 3 mil, né? 3 o salário base, com o tempo a gente conseguiu 100% de responsabilidade técnica, DRT. Mas não para todos. Para aqueles que optaram. Então, ficou estabelecido que teriam que cumprir tarefas. Né? Então, por produção. Alguns profissionais, como tem uma colega que atende numa unidade básica, como ela atende devagar, é bem criteriosa, atende bem devagar, ela achou que 16 pacientes ela não conseguiria naquela carga horária de 4 horas. Então, ela optou por não receber, para não precisar atender os 16, porque daí ela atende o limite dela. Tu está afirmando que isso houve um acerto entre o sindicato médico, a prefeitura municipal e os médicos, que havia o atendimento de 16, vamos usar o termo, infelizmente, genérico, né? Fichas. Certo? Exato. Seria os especialistas 12. Especialista 12. E por que então toda essa revolução que aconteceu, os colegas saindo porque não cumpriam horário, se é estabelecido pela prefeitura? Em que governo foi? Foi agora no Schirmer, foi no Farré, do Valdeci? Quando é que foi isso? É uma coisa que historicamente não há o cumprimento de horário, né? Então, eu acho que, se não me falha a memória, os médicos passaram no primeiro governo Schirmer a receber o 100% TRT. E no PA 200%, né, que é uma atividade bem mais difícil, mais estressante, mais difícil, né, e com maiores riscos e tudo. Mas não está delimitado, normatizado. Não está escrito no foi só de boca. O PA passou pela Câmara, é lei. É lei. Aquela redução de carga horária, né, aquilo passou pela Câmara. Né? Não, eu estou preocupado, porque na verdade eu sinto o seguinte, está posta uma eleição agora, os candidatos todos vão dizer que a meta é dar saúde para a população, todos vão falar isso, e tem que falar mesmo, porque está um caos, é um caos verdadeiro, vão estabelecer isso. Agora, como mudar isso, João Carlos? Eu chego do proposto o seguinte, isso é uma economia de mercado, quer queira, quer não, é isto que é verdadeiro. Os valores propostos hoje, não é a Prefeitura de Santa Maria só. Não, é o Brasil inteiro. Essa dificuldade que tem de pagar e remunerar bem um profissional. Sim. Né? Porque os profissionais de Santa Maria estão indo a trabalhar em outras prefeituras. Que estão pagando muito mais. Sim, muitos e recém-formados que antes trabalhavam por preço menor, hoje eles fazem plantões em cidades menores ganhando muito mais e não necessariamente trabalhando todos os dias, trabalham 2, 3 plantões por semana e o salário é 3, 4 vezes superior. E não adianta encher de faculdade. Não adianta, não. A qualidade vai ser pior ainda. Sim, é o que infelizmente está acontecendo no Brasil, né? A
qualidade do ensino em muitas faculdades está... Bom, tem faculdades na Bahia que é faculdade de fim de semana. Professores de Salvador vão nos finais de semana. Na medicina? E isso na década de 70 tinha em Taubaté, São Paulo, que é uma cidade do porte de Santa Maria. A faculdade de medicina funcionava sextas, e sábados e domingo de manhã. Agora não, né? Mas naquela época. E eram médicos professores de São Paulo que lecionavam em Taubaté. Em vez de nós copiar as coisas boas dos outros países, copiamos as coisas ruins dos outros países. Né? Qualidade cada vez pior, infelizmente. Não na Universidade Federal de Santa Maria, não, de forma nenhuma, mas em algumas faculdades que estão trabalhando para... Podemos até dizer, não é no sentido altruísta que estou abrindo um curso de medicina. Não estou abrindo porque porque agora virou as religiões todas, né? A adventista, a católica, a protestante tem faculdade de medicina, né? Para usar os incentivos fiscais também em cima. Claro. Mas não é para defender a sua religião, é para ganho isso. É para ganho. Tem faculdades no Brasil que a mensalidade no curso de medicina é R$12 mil por mês. R$17 mil em São Paulo. Também. Tá? Né? A UBRA aqui já está 8 mil e poucos. Bom, e depois vai ser contratada pela Prefeitura de Santa Maria por 13. E muitos ainda dizem que tem médicos que se formam em universidade pública, mas mais de 50% é privado. É privado com alto custo para os pais. E tem gente que diz, não, o médico deveria trabalhar 2 anos de graça porque ele se formou pago pelo imposto à população. Isso não é real. Na verdade, pode ter um internato obrigatório no 6º e 7º ano, isso até poderia ser feito, assim como é feito em outros países e dá certo sim, mas aí na verdade uma carreira médica, aí é diferente. Sim, o Simers defende, e agora a FENAM abraçou a ideia, a Federação Nacional dos Médicos, a carreira de Estado. Claro. Assim como tem para juízes, para os magistrados, também para médicos. Promotores e... Sim, na parte jurídica. Mas eu vejo assim, aproveitando, não vote no que promete mais, o que te dá mais confiança naquilo que está prometendo. Exato. Só lembrando, o Simers está promovendo até dia 30 de agosto, né, uma campanha justamente para depois ser apresentada. Em Porto Alegre, Pelotas, Canoas e Santa Maria. E depois vão ser apresentada o desejo da população quanto à saúde para os candidatos a prefeito. No caso, é uma pesquisa? Uma pesquisa, www.maisparasaude.com.br. É só ir no PA de noite, ir na UPA de noite, no hospital universitário, no pronto-socorro, que a gente já sabe a angústia da população. Então, a gente pede para que a população... É só entrar no site e votar no tablet, no computador, no celular, né? Tem as opções ali, o que a população quer para a saúde em Santa Maria. Na verdade, João Carlos, o médico não pode ser contra bater ponto, muito pelo contrário, ele tem que ter remuneração. Inclusive o sindicato não defende, não tem, juridicamente não tem defesa o não cumprimento de horário, né? Então... Lá no Sereste vocês batem ponto? Eu assino, porque eu sou... Não, está na hora de bater um ponto. Não, eu sou funcionário do Estado. Né? Mas aí o Estado também tem que fazer, não é só da Prefeitura. Eu passo fim de semana regulando exames. Eu estou brincando com o João Carlos, sei da sua dedicação. Não, eu levo serviço mas tem que ser todo mundo igual, na verdade é essa. Eu levo temas de casa. Né? Eu conversei com o Dr. João Carlos Veronese, médico do trabalho, responsável pelo Sereste na área médica. Você tem 2 colegas que trabalham, né? Sim, nós somos em 2, a Rosa e eu.
trabalha no Ceresce, um trabalho estupendo que deveria ser incentivado, deveria ter recurso público de maior quantidade de dinheiro para fazer um trabalho melhor. Venho dizer a público que a atuação das 3 universidades que nos dão apoio, né, na parte de fono, TO e fisioterapia, é um suporte fantástico lá dentro do Ceresce. Mas, na verdade, vai ter que ter mais médicos do trabalho para poder auxiliar. Sim. Né? E principalmente médicos do trabalho jovens, porque os nossos já estão ficando velhinhos. Quero agradecer a Unimed Santa Maria, a Pampeiro e a Unicred Centro-Oeste, que são os nossos apoiadores oficiais aqui do nosso programa aqui na TV Santa Maria, canal 19. A todos um bom fim de semana, até a semana que vem. Saúde e qualidade de vida. Apoio Cultural Unimed Santa Maria. Cuidar de você, esse é o plano. Pampeiro é Volkswagen e Volkswagen é na Pampeiro. Unicred, a sua instituição financeira cooperativa. Cuidar de cada detalhe, esse é o plano. Transformar um sonho distante em seu próximo destino, esse é o plano. Cuidar hoje do amanhã, esse é o plano. Envelhecer sem ficar velho, esse é o plano. Conseguir almoçar em casa, esse é o plano. A Unimed sabe que seus planos são importantes para a sua vida e se cuidar é a maneira de você realizar cada um deles. Cuidar de você, esse é o plano. Unimed. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente.